Que bênção! Estamos aqui agora, a terceira mensagem, nossa série de mensagens, Cartas para a Igreja. Você está acompanhando, já tivemos a ministração da igreja de Éfeso e Esmirna. Agora vamos falar sobre a terceira igreja, Pérgamo, a igreja do mundo. Então, agora, antes de nós começarmos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui nesse canal, já deixa o seu gostei aí, externo que Jesus trouxe você a esse lugar. E também, pega esse link aí, compartilha esse link para o máximo de pessoas que você puder, para poder ajudar a impulsionar ainda mais o canal, tá? Você vai ouvir agora uma mensagem, a terceira mensagem, nossa série de mensagens, Cartas para a Igreja. Que o Senhor Jesus te abençoe. Apocalipse capítulo de número 2, o verso de número 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, os quais ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles trabalharei e batalharei com a espada da minha boca. Nós estamos aqui agora na nossa terceira carta. Agora é uma igreja a qual ela não é nem tão ruim e nem tão boa assim. Essa igreja de Pérgamo, nós estamos falando aqui agora de uma igreja que Jesus dirige uma carta para ela, para poder chacoalhar a igreja de Pérgamo, porque ela era até uma boa igreja, mas Jesus tinha algumas poucas coisas contra ela. Era uma igreja não apenas no mundo, mas era uma igreja que tinha quase que uma dupla personalidade, era um agente duplo. Era uma igreja que funcionava a sua liturgia, a sua maneira espiritual de ser, mas também era uma igreja a qual nós estamos vendo ela sendo dirigida uma carta, porque Jesus ainda tem coisas contra ela, que eles têm lá a doutrina de Balaão e também dos nicolaítas, a mesma que foi falada na igreja de Éfeso. Agora nós estamos vendo uma igreja que Jesus precisa falar que ela é boa, porém, e esse porém, ele quase que vai desconstruir tudo que vinha antes. Era uma igreja boa, porém havia algumas coisas naquela igreja que precisavam ser corrigidas e consertadas. Havia algumas coisas naquela igreja que precisavam ser consertadas urgentemente. Daí a pressa em escrever e dirigir uma carta para aquela igreja. Aquela igreja estava tão misturada, tão amalgamada com o mundo, que aquela igreja não sabia mais o que era a igreja e o que era o mundo. Era quase que um ateísmo cristão. Você sabia que a maioria das igrejas a qual foi escrita, elas receberam palavras muito duras, e só 2 palavras boas, mas essa ficou no meio termo? Essa igreja que nós estamos falando, nós estamos vendo agora, é uma igreja que Jesus dirige, olha para ela e fala: acorda, porque vocês estão misturados com o mundo, vocês não estão apenas mas estão fazendo parte vocês estão vivendo um cristianismo a qual não impressiona ninguém, a qual não muda a vida de ninguém, vocês estão vivendo um cristianismo e um evangelho, a qual qualquer pessoa na face da terra pode levar de uma maneira tão quase que boba. E é por isso que quando Jesus dirige essa carta, Jesus está dizendo para essa igreja de uma forma simples, que aquela igreja precisa se arrepender e voltar logo às práticas de um verdadeiro evangelho. Hoje nós estamos vivendo uma igreja nesses moldes também. Eu não sei se você sabe, mas a média de oração do brasileiro é 10 minutos por dia. Você sabia que a maioria dos cristãos, eles nunca leram a Bíblia toda de capa a capa? Você sabia que a maioria dos cristãos acredita que faça a tua parte, que eu te ajudarei, é um texto bíblico? Você sabia que muitos crentes acreditam que João Batista foi um dos 12 que caminhou com Jesus? Você sabia que a maioria dos crentes acredita que a união faz a força também é um texto bíblico? Porque falta conhecimento, nós estamos vivendo esse tempo de apostasia dentro da igreja. É por isso que se tem uma coisa pior do que um ateu que não crê no Senhor, é um crente que vive como se Jesus não existisse. Um dia todos nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor.
E eu fiquei pensando, se eu fosse escrever uma carta para mim, ou se Jesus fosse mandar uma carta para mim, qual seria o título da carta que eu receberia? E agora eu pergunto para você, se Jesus fosse dirigir uma carta para você, qual seria o título da carta que chegaria até você? Qual seria a carta que Jesus escreveria e diria, fala isso para ele, fala isso para ela, que essa é a carta com o título e o nome dele? Nós vimos uma igreja sem amor, nós vimos uma igreja fiel e nós estamos vendo uma igreja misturada. Olha, o cristianismo, o evangelho que nós estamos vivendo hoje já não impressiona ninguém, já não muda a vida de ninguém, já não marca ninguém. É por isso que nós precisamos urgentemente, a igreja de hoje, do século 21, a nossa muita liberdade nos afastou tão longe da presença do Senhor. Eu vi certo historiador dizer que é muito melhor ser um cristão no Oriente Médio, com todas as limitações, todas as privações e todas as dificuldades, do que ser um cristão no Brasil com toda a sua liberdade de viver o evangelho à sua maneira. É por isso que hoje você precisa voltar correndo e entender que você tem que viver no mundo, mas não ser do mundo. Se o sal perder o sabor, para que adianta, para que vale? Nós não fomos chamados para poder apenas estar e transitar aqui, mas fomos chamados para poder influenciar nessa terra, fomos chamados para viver de uma maneira tão santa que aqueles que olham para nós possam dizer que ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. É por isso que o meu encorajamento e a minha motivação para você hoje é que você olhe para a sua vida e diga com sinceridade para você que se Jesus escrevesse uma carta para você, qual seria o título dela? Diga com sinceridade e sem mentiras e sem autopiedade. Você está vivendo um cristianismo ou um ateísmo cristão? Você está salgando, influenciando ou deixando de ser influenciado? Se você perder o sabor, se nós perdermos o sabor, nós vamos ser lançados fora. É por isso que a palavra de Jesus diz, havia testemunhas fiéis ali como Antipas, alguém que morreu brutalmente, que foi lançado dentro de um touro de bronze, que morreu de uma maneira terrível, mas lá dentro ele orava e guardava-se em oração, a forma que o corpo dele não teve queimaduras, mas foi enterrado em um lugar onde ainda ali muitas pessoas eram curadas de muitas enfermidades no túmulo dele. Uma testemunha fiel. Nós precisamos ser uma testemunha fiel e fiel até o fim. E nunca se esqueça, nós vamos comparecer diante do Senhor. E diante do Senhor é o dia que nós vamos olhar e vamos descobrir qual é a carta que foi escrita e que é escrita para nós, qual é o título da mensagem de vida para nós. Por isso, não desanime da fé. Continue crendo, continue confiando no Senhor e mais do que isso, coloque os seus olhos em Deus, porque Ele é aquele que olha, vela e guarda o seu povo. O Senhor está te observando, o Senhor está olhando para você com olhos de amor e graça. O Senhor está vendo você em toda e qualquer situação, por isso, minha palavra de encorajamento. E aqui eu quero encerrar dizendo para você, não abandone a fé, não desista da caminhada, não largue o evangelho da graça para viver misturado com o mundo que nós estamos amalgamados aqui hoje. Por isso, tem uma renovação da mente, mude a sua mentalidade, para que você possa experimentar o verdadeiro evangelho da graça, a liberdade de viver em Cristo. Não é que nós não podemos estar nessas formas, andando com o mundo, é que nós não precisamos, porque o nosso Senhor Jesus supre todas as nossas necessidades. É por isso que eu me alegro e eu nunca me esqueço que em Jesus nós já somos mais que vencedores. Que o Senhor em Cristo abençoe tua vida poderosamente, em nome de Jesus.